Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Respondendo então a pergunta título desse vídeo: o queijo tem proteínas ou apenas o soro de leite? E a resposta é: o queijo sim, ele tem proteínas, da mesma forma que o soro de leite, mas há uma diferença. A começar pelos queijos, a diferença está na quantidade. Trouxe alguns exemplos para vocês aqui. A começar pelo queijo Gouda. Aqui está a tabela nutricional dele, vocês podem ver que tem 24 gramas de proteínas a cada 100 gramas de queijo. Aqui nós temos outro queijo, um queijo que eu amo, por sinal, que é o queijo cottage, um dos queijos mais magros, né, de menor valor energético. Esse queijo cottage aqui, ele tem 12 gramas. 12, deixa eu ver se vai dar aqui certinho, já estou mostrando certo. 12 gramas de proteínas a cada 100 gramas de queijo. E aqui também, por último, esse é um queijo Minas Frescal, reduzido em valor energético. Ele também, da mesma forma que esse queijo cottage aqui, que é essa outra marca, tem também 12 gramas de proteínas a cada 100 gramas de queijo. Ou seja, esses dois últimos queijos têm 12 gramas a cada 100 gramas. 12 gramas de proteínas a cada 100 gramas. E o queijo, aquele, né, o Gouda, tem 24 gramas de proteínas a cada 100 gramas. É um queijo com maior quantidade de proteínas. E também há outra diferença em relação às proteínas dos queijos e dos soros. Como eu disse, há diferença na quantidade de proteína entre os queijos, né? De acordo com o tipo de queijo, a quantidade de proteína é um, outro tipo de queijo, a quantidade de proteína é outra, né? Mais ou menos. E também há diferença na quantidade de proteína dos queijos e dos soros. E por que eu digo soros? Porque há uma diferença. Mas que diferença é essa, afinal? Vamos lá, calma. Vamos então para o primeiro ponto. O primeiro ponto aqui em relação aos soros é que existe o soro de leite líquido, que é aquele que é um subproduto da preparação do queijo, aquele líquido amarelinho que se forma logo após a coagulação do leite, né? Eu mesmo faço muito o queijo cottage aqui em casa, inclusive tem receita aqui no canal, e aí sobra aquele líquidozinho ali amarelo após a coagulação. E esse é o soro de leite líquido. Ele tem menos proteínas do que o outro soro. Calma que eu vou falar qual que é. O outro soro, na verdade, é o whey protein, que é vendido em pó, né, na forma de pó aí nos supermercados, lojas, sites. Esse whey protein significa whey, soro do leite, e proteína, que é protein, né? Então, proteína do soro do leite, whey protein. Na verdade, é o soro líquido que foi pego pela indústria e foi processado, foi passado por um processo ali, que ele virou pó e tirou aquele excesso de aquela água que estava ali, né, e outros nutrientes e concentrou as proteínas ou isolou as proteínas. Então tem muito mais proteínas no whey protein do que no soro de leite líquido, né, no soro de leite. Então, a diferença entre soro de leite líquido e whey protein, você já sabe em relação às proteínas. O whey protein, muito mais proteínas, cerca de 70 gramas em média. Vou deixar até uma tabela nutricional aqui de uma marca para vocês verem. Cerca de 70 gramas de proteína a cada 100 gramas de produto. E aqui 0,8 no soro de leite líquido, 0,8 a 1 grama de proteína. Agora, em relação aos queijos, vejamos, os queijos, aqueles que nós mostramos aqui, tem de 12 a 24 gramas de proteína a cada 100 gramas. Em relação ao soro de leite, os queijos têm mais proteínas, porque ele tem 0,8 a 1 grama. Então, os queijos ganham em quantidade de proteína em relação ao soro de leite. Agora, em relação ao whey protein. O whey protein tem 70 gramas em média a cada 100 gramas. E os queijos de 12 a 24, então, o whey protein ganha em quantidade de proteínas em relação ao queijinho. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, nós estamos falando de alimentos, né? A gente não come nutrientes, a gente não, vou comer proteína, vou comer carboidrato, não é assim. Na verdade, a gente come alimento, e o queijo é um alimento delicioso, que é fonte de proteína. A gente come o alimento e os nutrientes fazem parte dele. A gente não come nutriente, embora a gente secundariamente coma, mas a gente come o queijinho. O queijinho é um alimento delicioso, seja em preparações salgadas ou doces, né? Maravilhoso. Então é isso. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. E se você gostou, curta e se inscreva no canal. A gente se vê então no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.